Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Happiness, segunda temporada, Felicidade na Adversidade. Temos aqui hoje Filipa Pinto Coelho do Café Joiô e queria que te apresentasses. Olá, sou o Tiago Palhas do Café Joelho. Muito bem, Tiago, obrigada. Obrigada pela vossa presença em estarem aqui, ainda por cima hoje um dia tão especial que é dedicado a diversos temas. Até cheguei a perguntar ao ChatGPT porquê é que hoje o dia é dedicado a tantos temas. Ele disse que foi uma pura coincidência, mas é considerado o dia o primeiro dia da primavera, dia da árvore, dia da poesia e também dia ser 21. E, portanto, agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade em estarem aqui a participar neste episódio em que eu queria saber, Filipa, se percebi que o percurso no início foi dedicado a marcas de luxo, mas depois houve um momento da vida, houve uma mudança que a fez mudar e ao mesmo tempo talvez estar mais alinhado com o seu propósito e que tem inspirado tantas pessoas através do Café Joiô e no fundo reintegrado e no fundo trazer aqui uma perspectiva interessante para um contributo à nossa sociedade. Portanto, se puder explicar o projeto. Obrigada, Inês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Ainda bem que isto não foi à hora, porque já ouvi coisas incríveis desde que chegámos. Então, a Mafalda acho que tocou em tantos pontos tão semelhantes àquilo que foi o caminho que eu fiz quando soubemos que o Manel, que é o meu terceiro filho, ia nascer com trissomia 21, e todo o percurso a seguir, a empatia, a positividade, tudo aquilo que ouvi hoje, de facto, parabéns pelo podcast e pelo tema que trazes. Depois só dizer, é 21 de março, Dia Mundial da Trissomia 21, porque a trissomia 21 é uma condição que vem de um cromossoma a mais no par 21, e é no terceiro par, e por isso o 21 do 3. Eu trago o Tiago comigo, que não tem trissomia 21, que tem uma condição relacionada ao espectro do autismo, que é uma outra realidade que os cafés Joia empregam e que basicamente tem a ver com uma questão de socialização, de acreditar nos seus próprios talentos, nas suas próprias capacidades, e é isto que o Café Joia também faz, e portanto o Tiago está aqui hoje comigo, como eu estou com ele, e somos apenas duas pessoas felizes por trabalhar no Café Joia, e com toda a aprendizagem que temos tido, e eu tenho aprendido muito com o Tiago também, principalmente com as letras e canções que ele escreve, que são cada vez mais positivas, não é? Sim. Enfim, queria só dizer isto e agradecer outra vez a oportunidade. Porque é que o Café Joia nasce? Portanto, o Café Joia é a primeira família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos que emprega para formar jovens adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, tais como a trissomia 21 ou as perturbações do espectro do autismo, um projeto que nasceu em França e que teve a ver com uma encruzilhada na minha vida, que foi no meu segundo casamento. Portanto, eu tenho duas filhas do meu primeiro casamento, o meu marido tem 4 filhos do primeiro casamento também. Juntámos e, como se não bastasse, quisemos ter o nosso filho em comum. E acho que em semanas de gravidez tivemos a confirmação do diagnóstico que ele ia nascer com trissomia 21 e um problema enorme no coração, talvez nascesse só com um dos lados do coração. Foi uma loucura, a gravidez foi uma loucura, foi uma angústia. A trissomia 21 passou a ser o menor dos nossos problemas perto daquilo que poderia acontecer, que ia limitar o prazo de vida do Manel no máximo até aos 18 anos. Enfim, e todo o nosso caminho foi um caminho de nos descobrirmos. Também já ouvi muito não é? Às vezes é preciso estarmos sozinhos no mundo para olharmos para dentro e para nos descobrirmos para além daquilo que nós fazemos, porque trabalhamos por conta de outrem, para aquilo que nós nos somos desafiados a propor. Acho que muitas vezes é sozinhos que nós descobrimos, não só a empatia connosco próprio, que criamos confiança também naquilo que vamos pensando e sentindo. E o caminho da descoberta da diferença que hoje, e a partir do dia 18 de abril de 2016, que foi quando o Manel nasceu,
deixou de ser diferença, é um filho como outro qualquer. A sensação de uma realidade tão distante da minha vida normal foi tão grande que achei que era aí sim anormal esta distância ser tão grande quando eu sei perfeitamente o que é trissomia 21, mas literalmente não se cruzava comigo no dia a dia. Não era uma realidade próxima. Exatamente, e portanto houve a vontade na altura fui desafiada por hoje uma grande amiga a fazer parte de um grupo de pais de crianças e jovens com dificuldades intelectuais para criar um projeto que era uma associação que se passou a chamar Vila Convida, porque acreditamos que todas as vilas, os bairros, todo o sítio por onde passa, que seja enriquecido com a diferença, ganha mais vida. E, portanto, a Vila Convida vem dessa ideia. E o que é que a Vila Convida vinha fazer, para além daquilo que outras organizações já fazem, na área da inclusão? Fruto aqui da minha formação de marketing, de comunicação, fruto da minha forma de ser muito positiva, fruto de não conseguir estar no escuro e querer sempre encontrar o copo meio cheio e a luz ao fundo do túnel. Houve uma altura, ainda estava à espera do bebê do Manel, que tive um clique na Avenida de Roma, num cruzamento, que me lembro perfeitamente onde foi, que foi pensar, bem, se eu estou cheio de medo desta realidade que eu não conheço, e que me faz rejeitar. Eu tive pensamentos feios enquanto estive grávida, de rejeição, de afastamento, de quase passar para o outro lado da rua se via alguém com síndrome de Down. Isto aconteceu-me como mãe, com um bebê na barriga. E se isto acontecia, porquê? Porquê é que acontecia? Acho que consegui perceber que a realidade deste medo é simplesmente a distância física que este mundo tem. E o medo está no dicionário, não é? É um reflexo do corpo, de uma reação de defesa àquilo que nós não conhecemos. E que então, por isso, é que deve haver tanta exclusão. Lá está, o meu lado otimista, não é? O acreditar no melhor das pessoas, e é de ser sempre assim, e isso tem vindo fazer o projeto ir para lugares que eu nunca imaginei. Se calhar foi exatamente também acreditar que há um lado bom em cada um de nós, que se for desafiado a fazer parte da solução e não do problema, se nós convidarmos cada um de nós, convidarmos a sociedade a fazer parte da solução e não apenas ir às empresas fazer um pedido para empregar alguém que não conhecem, não é? O diretor de recursos humanos não sabe o que é a trissomia 21, nunca teve uma troca de olhar com a realidade, iria fazê-lo por solidariedade. Então, se o diretor de recursos humanos como pessoa, ou o professor na escola como pessoa, ou o diretor do colégio como pessoa, tiver uma relação física, uma troca de olhar, uma empatia com alguém que normalmente não está habituado a ver, e se essa relação, se essa experiência for positiva, for de qualidade, se for fácil de chegar, então se calhar o diretor de recursos humanos, a professora, a diretora vão pensar duas vezes se houver aqui uma proposta de integração de alguém com algum tipo de incapacidade, porque tiveram essa experiência positiva. Neste caso, os cafés Joia transmitem, de facto, esta facilidade de nos cruzarmos com a diferença, para que um dia ela faça genuinamente parte de nós e deixe de ser natural, sim. diferente. Portanto, da mesma maneira que nós, e neste caso eu, que tive esta visão para o projeto, e isto tem a ver com a minha formação de marketing, qualquer marca, e o Rui, que está aqui, não nos deixa mentir, não é? A criatividade ao serviço desta missão também me fez perceber que se qualquer marca, para ser lembrada, conhecida, reconhecida, tem que estar presente, porque é que a diferença há de ser lembrada e requisitada se não está presente? E, portanto, isto é simplesmente um projeto de marketing social da diferença, e um dia nós queremos que a diferença não seja vista quanto tal, portanto, que os cafés Joia sejam só cafés amarelos, agradáveis, simpáticos, como o café do lado. Também é, e também pode recrutar estas pessoas, também pode conhecer esta alegria limites.
Quantos é que existem? Ou seja, a nível nacional? Existem 6 cafés, Joia. Abrimos o 6º café no Norte Shopping em novembro de 2025. Ok. Tínhamos o objetivo, quando abrimos o primeiro, em 2021, de abrir 6 cafés até ao fim de 2026. Foi qualquer coisa que eu disse, nem sei porquê. Simplesmente lá está, porque sou otimista. Porque não fazia a mais pequena ideia como é que íamos lá chegar e, de facto, antes de acabar 2025, abrimos, de facto, o 6º café. Estamos hoje localizados em situações totalmente premium de passagem, desde a nova SBE aqui em Carcavelos, o centro de Cascais. Abrimos em frente à Assembleia, estamos na Coffee Diz em Telheiras, estamos no Parque das Nações, na AGA Seguros Portugal, e estamos no Norte Shopping, que é o segundo maior shopping do país, porque também houve um fundo da Sonai Sierra que decidiu abrir-nos as portas e não nos cobrar renda para estar, em vez de receber 10 mil euros por mês de renda. Portanto, estas coisas acontecem. Este projeto é um projeto de transformação. E o Tiago, temos aqui também a oportunidade de agradecer também ao Tiago, claro, que teres vindo. Muito obrigado. Também tem contribuído muito para validar tudo aquilo que eu estou a dizer. Onde é que trabalhas, Tiago? Em que... Eu trabalho no Café Joer na nova SBE, Ok. de Cabelos. Há muito tempo? Não. Fiz um ano há pouco. Ok. Há pouco, não, há alguns dias atrás. E como é que tem sido a experiência, sim, em trabalhar para o Café Joia? É inovadora, desafiante e é uma coisa que eu estou a adorar cada vez mais, a cada dia que passa. Que bom. E queres nos contar assim alguma... Ou seja, mesmo, por exemplo, estamos aqui no âmbito da felicidade, na adversidade. O que é para ti felicidade? Como é que é o teu dia-a-dia? Eu já acordo a espingardar a felicidade lá em casa. O meu pai já começa, Tiago, hoje não, hoje não. Eu não consigo mais. Eu simplesmente só acordo e com o melhor sorriso que posso ter na minha cara, porque eu sei que a minha felicidade transmite e à minha volta vai ser igual. Lá no meu trabalho a felicidade é os meus colegas a trabalhar todos os dias com o sorriso na cara e mostrar aos clientes também que mesmo que a vida não seja um mar de rosas, nós fazemos com que seja. Não rosa, mas pode ser amarelo ou outra cor que toca. E no café vocês vendem o quê? É café, uma pastelaria? Por acaso, ou seja, eu tive a oportunidade em Paris, aqui, ou seja, de passagem. Aqui em Portugal confesso que ainda não foi. Portanto, é uma falha. É muito grande o convite, então. Bem-vindo para partilhar isto, ok? Fica já o convite assim feito. Sim, sim, sim. Gostávamos muito de Ir às 6. Sim. Nós vimos neste traje hoje, pronto, também explicar porque vimos este traje. Temos uma camisola que foi distribuída por causa de um desafio que fizemos para quem corre. Juntou-se um grupo no Strava e fez 21 km até hoje. Portanto, era 21 km de alegria, 21 km de Ajoie, uma coisa que também nasceu em França. E fizemos hoje, não os 21, fiz 12 porque já tinha feito mais, que a ideia era o desafio durante o mês de março até agora. E tivemos ali no Pardão a correr, andar, etc. E o Tiago foi aqui um grande companheiro de corrida e calçamos meias diferentes porque são diferentes, mas funcionam. Aquecem os pés e protegeram os pés nesta corrida. Também dar essa nota, porque é de facto um dia em que nós queremos dar visibilidade à alegria na diferença. Nós temos 38 pessoas com dificuldade intelectual a trabalhar hoje nos 6 cafés Joia em Portugal. São 38 famílias que estavam literalmente isoladas na sua bolha. Tiago, corrige-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, mas é verdade que uma das grandes vantagens de vir trabalhar para o Café Joia é teres um grupo de amigos, não é? Correto. E poderem fazer programas e as famílias saberem que eles estão bem, que estão a trabalhar, não é? E poderem, se calhar, também fazer outras coisas. Sentirem-se úteis. Sentirem-se úteis, pronto. Eu, como mãe do Manel, também sei que há, de facto, aqui há um mundo onde nós vivemos aqui numa bolha também,
pelas terapias e pela vivência e pelo esforço também e pelo tempo que nós não temos. O tempo tão precioso, estava a ouvir também a Rita e a pensar, de facto tem que perceber aqui os cálculos para a reforma, porque o tempo é claramente o nosso bem mais precioso e aquilo que acontece quando nós temos um filho com algumas necessidades especiais é que todo aquele tempo que nós tivemos em modo poupança a gerir a vida para chegarmos a uma altura e termos mais tempo para nós, todo esse tempo está a ser transferido para ajudar uma criança a fazer parte do mundo como ele é e a não ficar para trás. E isso também nos ajuda a nós, a não ficar para trás, também nos ajuda a nós, se calhar, olhem, a ter que fazer desporto para termos capacidade e resistência física para aquilo que nós achávamos que se calhar nos íamos encostar mais numa certa altura da vida. E, portanto, Inês, eu acho que aqui a nossa mensagem, a minha e do Tiago, e das pessoas todas que trabalham nos Cafés Joia e as pessoas também que a Vila Convida hoje emprega, porque também temos mais 29 pessoas a trabalhar nos 2 outlets Zara Home que gerimos. Para quem não sabe, existem outlets da marca Zara Home que são geridos pela Vila Convida, um no Porto Vila do Conde Fashion Outlet e outro em Alcochete, onde empregamos mais pessoas com algum tipo de incapacidade. Porquê? Porque o Grupo Inditex achou que podia confiar na Vila Convida para gerir a sua marca. E mais 70 pessoas que já pusemos noutras empresas. Porquê? Porque a mensagem positiva, trazendo aqui ao dia, não é, e esta mensagem de alegria, transforma. E há tantos casos de sucesso para transmitir, há tantas histórias de sucesso para transmitir. Porque é que nós não vamos... Ninguém está aqui a dizer que não há obstáculos e que as coisas não são difíceis. Estamos a optar por dizer... Por transformar... Que há partes muito bonitas disto e que estas partes muito bonitas alimentam as mais difíceis. E, portanto, é um orgulho enorme poder ter, e difícil muitas vezes, mas é um orgulho dizer que ainda bem que arriscámos, ainda bem que decidimos estar em Cascais, no centro da Vila de Cascais e pagar rendas inacreditáveis para lá estarmos, porque houve 10 vidas transformadas neste projeto. Mais as 7 que transformámos em São Bento, porque depois há um give back. E o give back é literalmente isso, vídeo, uma falda. Eu sei que isto é um podcast gravado e que se calhar estou a trocar aqui as voltas todas, mas eu ouvi tantas verdades e tantas coisas que senti das tuas palavras. De facto é isto, às vezes é preciso silêncio, é preciso... estarmos connosco próprios para perceber o valor e cada vez que vem um momento de fraqueza, porque vem... Sim, não há sempre momentos felizes ou momentos vem maus. momentos de fraqueza, vem... E acontece a todos. mas a seguir, quer dizer, a seguir olhamos para a transformação à nossa volta, pensamos, se fosse uma vida já teria valido a pena. A oportunidade está a ser minha, de estar a aprender com famílias que já foram mais à frente, aquilo que eu posso dizer ao Manel e dizer ao Manel que ele não pode desistir. Manel, tem quantos anos? Vai fazer 10. 10. Ok. Sim. Então foi também aqui muito o Manel que veio inspirar Sim, foi claramente. este. Portanto, eu ia perguntar a pessoa inspiradora, se quer no seu dia a dia, ou seja, deve ter também referências e não fazendo diferença aos outros filhos, nem familiares, pais, irmãos, eventualmente amigos, mas queria já te perguntar a pessoa inspiradora disto tudo, porque o seu filho. Foi o Manel, e eu dou muito valor às pessoas que trabalham nestas organizações e que não têm manéis e que dedicam todo o seu tempo a ajudar os pais, as famílias a fazer este caminho e não precisam ter manéis. Portanto, na verdade eu também estava a viver numa bolha e não sabia. E o Manel o que fez foi trazer a oportunidade de conhecer um mundo que é muito rico, é muito bonito, é muito verdadeiro. É isto que o Tiago disse, todos os dias. Portanto, eu posso acordar com mau feitio ou não dormi ou o que seja, eu entro num café Joia e sou completamente engolida por uma ótima energia, uma ótima... porque quem vai lá também sente que está a fazer parte. E o altruísmo é o valor mais bonito que nós podemos ter na nossa vida e que podemos cultivar. E isto ajuda-nos a ser altruístas, a pensar primeiro nos outros e depois em nós. E isso penso que é das melhores alegrias e das melhores gratidões que eu também posso ter, porque isso também me transformou quando eu achava que estava tudo
enfim, no sítio certo, a mim também me transformou e o objetivo é que também possa ajudar a dar propósito, como se falou aqui hoje, a mais pessoas no seu dia-a-dia sem às vezes terem que caminhar tanto ou terem que inventar formas. Eu quero ser solidário, eu quero apoiar uma missão, como é que eu faço? Vem o IRS, vou fazer a minha campanha. A consignação do IRS é uma forma de organizar, de ajudar em organizações sociais e se quiserem ajudar a Vila Convida a continuar a fazer o Café Joia crescer, também nós agradecemos. Obrigada. Então, aqui resumidamente, para terminar, 3, 4 conselhos que a quem nos está a ouvir possa recomendar, ou seja, numa situação inesperada que a vida por vezes nos coloca em diferentes áreas da nossa vida, neste caso foi durante a tua gravidez, o que é que dizias aqui de uma forma resumida em 3, 4... Posso pedir ajuda, Tiago? Claro que sim, exatamente. Tiago. Eu não sabia que isso está dentro. Um conselho. Um conselho é: nunca desistam dos vossos sonhos. Pronto. Isto diz tanto, não é? Depois de isto, não sei o que é que eu vou dizer mais, porque isto de facto diz tudo. Mas eu acho que se calhar um conselho é, quando encontramos um problema, ver sempre o lado positivo e tentar, às vezes, escarafunchar, onde às vezes é difícil e pode não haver caminho, mas há sempre um lado mais bonito desta história, há sempre uma volta positiva que nós podemos dar ao problema. Se calhar um outro conselho é de facto que tem a ver aqui com os sonhos, é confiar nas nossas capacidades e nas nossas intuições, confiar na nossa visão, na nossa intuição e ir atrás, não deixar que as nuvens escuras que muitas vezes estão no horizonte, que há pouco tempo também disse isso numa conversa, não assustou, mas eu nem olhei para o céu. Eu preferi olhar para o raio de sol que estava ali a nascer, porque se eu olhasse eu não tinha energia para fazer nada. Portanto, e muitas vezes é isto na vida, nós temos a hipótese de olhar ou para as nuvens escuras ou para o arco-íris que está ali a nascer. E se não tiver a nascer, acreditar que vai nascer. Exato. Porque se nós acreditarmos que vai nascer, mais E existe, facilmente... só existe, não é? Portanto, Não, e o nosso olhar vai ver mesmo muitas vezes aquilo que não... que se calhar ainda não e fisicamente existe. E o nosso olhar tem muita força sobre as coisas. Bom, obrigada. Portanto, não se esqueçam de lutar pelos vossos sonhos, de olhar para o raio de sol e o terceiro, ajudem-me. É não duvidar daquilo que nós sentimos, Acreditar. daquilo da nossa Era a intuição. era sobre a intuição, exatamente. Obrigada mais uma Obrigada, vez. Inês, Obrigada, mais uma Filipe. vez. Foi um gosto. Obrigada, Tiago. Obrigada. Portanto, fiquem atentos ao próximo episódio. Videocast é Inês. Felicidade na adversidade. Obrigada. Até já.